Olá, Fernando, que acompanha aqui o canal, me enviou um vídeo de uma entrevista numa televisão católica com uma criança identificada como, me parece, pequeno investidor, alguma coisa assim. É um investidor mirim, é uma criança que investe. Já tem algo estranho aí, né? Uma criança, não sei, 10, 11 anos, ser um investidor, se preocupar com isso, né? A gente pode questionar do ponto de vista psicológico que seja, né, do desenvolvimento da criança, se é o momento de se preocupar com isso. Mas isso é outra questão, né? O meu ponto aqui é teológico, não é comportamental especificamente, nem psicológico. O problema é que durante a entrevistadora pergunta a motivação, né? O que o levou a se tornar um investidor tão jovem. E ele diz com todas as palavras, né? Eu via pessoas comprando mansões, carros de luxo, lanchas, e eu queria ter tudo aquilo, ter acesso àquilo, e eu encontrei um meio para isso, e esse meio é o mundo dos investimentos. É mais ou menos isso ele diz. Ele fala dessas coisas, né, desses bens que chamam a atenção. E aí já tem algo que incomoda, né? Numa televisão católica, numa televisão cristã, de uma igreja histórica, essa conversa ser apresentada como normal, né? Uma criança nessa idade já desejar tantos bens assim e se preocupar com isso a ponto de criar uma estratégia, de procurar uma estratégia, mostra talvez, né, que nós estamos criando as crianças, primeiro, né, com um foco completamente errado. Como se o possuir fosse a finalidade da vida. Como se ter mais que os outros e ter coisas glamurosas, coisas que chamam a atenção, fosse a nossa meta. E pelo menos assim, crianças cristãs não deveriam ser criadas assim. Porque a igreja cristã nunca vai valorizar como meta de vida o ter muitas posses, né, e o ter coisas valiosas assim. Me parece, então, que se nossas crianças têm pensado assim, é porque temos ensinado mal, é porque temos substituído o que deveria estar no centro da educação por aquilo que está no centro da educação das pessoas em geral, da nossa cultura, né, da nossa cultura consumista, de aparências e tudo mais. Se a gente olha para as escrituras, não há um método nas escrituras sobre como ficar rico. E aí você pode dizer assim, tudo bem, mas não diz isso, né? A inexistência nas escrituras de um método, de um incentivo para que fiquemos ricos, não diz que não devamos buscar isso com nossas forças. Mas, além de não trazerem um método para enriquecer, as escrituras trazem constantemente um alerta sobre os perigos das riquezas. Por exemplo, né, o texto mais conhecido nesse sentido, talvez, é Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Né? Tem um erro de digitação aqui na minha versão impressa, eu só percebi agora. Mas veja, não é algo neutro. Né? Esse amor à riqueza não é algo neutro. É algo que, de certa forma, implica num risco muito grande até à própria fé. E se alguém pensa assim, por quê? Né? Que relação tem eu querer muito, o amor à riqueza é isso, né? Querer muito ficar rico e perder a fé? Né? Não entendi. Lembra do Catecismo Maior de Lutero, quem é luterano, né? Ele explica claramente que as riquezas e os bens ocupam um lugar de destaque como possíveis ídolos em concorrência com o verdadeiro Deus. Devemos temer e amar a Deus, né? Mas muitas vezes nós amamos mais as riquezas. Devemos confiar em Deus como aquele que nos traz o necessário, como aquele que nos sustenta, como aquele que dá razão para a nossa vida,
Mas às vezes nós nos dedicamos a riquezas nesse sentido, né? E colocamos as riquezas nesse lugar de confiança. Nosso coração confia mais na conta bancária com um número expressivo do que na possibilidade de falarmos com Deus em oração, né? Isso é um problema. Isso não é algo neutro. Isso é algo muito sério. Então é estranho, né, a igreja cristã valorizar a cobiça, sendo que a cobiça é algo que não deve ser valorizado de forma alguma e deve haver, pelo contrário, um alerta contra a cobiça. E eu gosto muito de observar, né, o não furtarás diz que nós não devemos adquirir bens ilegalmente, né? Agir fora do direito para adquirir as coisas. Mas nós temos também o não cobiçarás, que diz para a gente que antes do ato em si, né, antes do ato ilícito, eu tenho um problema da minha motivação do coração. Eu tenho um problema de, às vezes, até fazendo voltas para encontrar brechas e não agir de modo ilícito, eu faço isso para conquistar algo que não é meu, aos olhos da lei, fazendo algo correto, né? E o problema já está aí nessa cobiça, né? A palavra para a vida cristã, no que diz respeito a posses, não deveria ser cobiça, não deveria ser vontade extrema de ter mais coisas, não deveria ser esse desejo sempre maior de ter coisas para si mesmo, mas deveria ser contentamento e amor ao próximo. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, né, porque pode parecer que essa conversa toda está indicando que eu sou contra a educação financeira, planejamento financeiro, que acho que todo mundo devesse viver assim, sem se preocupar absolutamente com isso. E não é isso que eu proponho, né? Não é isso. Eu entendo que, inclusive, no nosso tempo, é fundamental que a pessoa tenha um equilíbrio financeiro, tenha uma percepção da necessidade de haver um planejamento. Tanto é verdade que nós temos um problema oposto na igreja em alguns momentos, em igrejas, por exemplo, né, na minha, por exemplo, em que os pastores residem em casas pastorais, que são casas da congregação e não do pastor, né? Eu mesmo vivo na casa que é da congregação, não é a minha casa, né? E o pastor mora numa casa, então, e quando ele é chamado e vai para outra congregação, ele mora na casa daquela congregação. E o que isso gera, né? Aconteceu já várias vezes de pastores não se planejarem minimamente financeiramente, chegarem ao final de sua carreira, né, do seu ministério, e não terem onde morar, né? Não se planejaram, não pensaram assim, olha, as pessoas que não moram em casas pastorais, elas vão adquirindo o seu imóvel, geralmente ao longo da vida, né? Ou juntam dinheiro e compram, ou financiam, de alguma forma a pessoa tenta ter um imóvel, né? Um lugar para morar, ou condições garantidas de se bancar para isso, né? Para moradia pelo resto da vida. Eles não percebem, às vezes, alguns não perceberam, né, que precisavam aproveitar que estão morando numa casa pastoral e se planejar para depois terem onde morar quando se aposentassem, né? Então isso gerou alguns problemas pontuais assim, muito sérios. Isso diz para mim, né, que a educação financeira é uma questão de responsabilidade e é uma questão até de fazer um bem ao próximo também, porque eu cuidando das minhas finanças com responsabilidade, eu evito de eu mesmo ser um peso para outras pessoas no futuro. É claro que ser ajudado não é ser um peso, né? Pessoas que precisam de ajuda devem ser ajudadas, a vida deixa as pessoas em necessidade por diversos caminhos, mas você podendo se precaver e descuidando completamente disso, nisso há um problema também. Nisso há algo que não está correto. E aí eu volto, né? Então eu sou favorável à educação financeira, acho fundamental, mas quando a pessoa então tem responsabilidade, se dedica a pensar na educação financeira, a pensar possibilidades, ela corre um risco de novo.
né, ela corre um risco de novo. O mesmo risco daquele que a gente conversava no começo do vídeo, né, de que nesse processo ela perceba, é difícil, com a renda que eu tenho, eu conseguir uma situação de mais tranquilidade, por exemplo, para ter um imóvel facilmente, daqui a tantos anos, quando eu me aposentar. E essa dificuldade, que é real, pode fazer com que as pessoas deixem de lado alguns princípios, né? E aí, de novo, né? Mesmo que elas não furtem, às vezes elas vão cobiçar. Mesmo que elas não ajam ilegalmente, às vezes elas vão legalmente tramar meios lícitos, mas para que elas conquistem mais para si do que conquistariam normalmente, do que deveriam conquistar, sem articular algumas artimanhas lícitas, mas moralmente questionáveis, né? Isso acontece, né? Em todos os casos, em todas as vocações, há pessoas que fazem isso, né? Isso é problemático. De novo, né? Não necessariamente com fraude, porque você pode, mas eu não fraudei ninguém. Tudo bem, mas você convenceu pessoas de alguma coisa que não está legal, né? Você convenceu as pessoas a te pagarem algo que não deveriam pagar. Não foi ilícito porque elas concordaram, mas não foi bacana porque não é justo, né? E aí eu vi também isso acontecer, né? De pessoas entusiasmadas com isso do acúmulo, criando situações muito desconfortáveis, porque não percebem a necessidade da lisura, né? A necessidade da justiça, a necessidade de serem equilibradas, éticas. E outra coisa, né? Quando eu cobiço, é porque eu não amo o próximo como a mim mesmo. E a educação financeira, que deve me ajudar a ser responsável, não pode me fazer ser um cobiçador e não pode me fazer fechar os olhos para a necessidade do próximo. E aí eu termino, esse vídeo está ficando longo para um assunto tão simples assim, né? Dizendo que eu percebo que as pessoas cristãs nunca vão ser as melhores poupadoras. Nunca vão ser os melhores investidores, então, no sentido de que vão reservar sempre o máximo possível para o investimento. Porque as pessoas cristãs nunca vão fechar os olhos para a necessidade do próximo. Então, isso não torna possível ser um excelente investidor, né? As pessoas cristãs vão equilibrar as suas vocações e vão se preocupar com a atenção que precisam dar à família, vão se preocupar com a atenção e o tempo que precisam dedicar ao próximo para escutá-lo, e por isso também não vão trabalhar o tempo todo, o máximo possível do tempo, e deixar um caco de si para a vida familiar, um caco de si para o próximo, né? Vai haver sempre muito mais equilíbrio, e no equilíbrio não há um acúmulo muito fácil, né? Um êxito assim muito notável. Isso eu acho, então, que assim, sejamos conscientes, vamos nos informar sobre o nosso mundo de hoje e o que se pode fazer, mas sempre com o cuidado de termos o alerta das Escrituras em mente, né? A cobiça é um problema, o contentamento é necessário, o amor ao próximo é indispensável. Bênção de Deus e até a próxima.